Depois, então, de eu reconhecer uma circunstância como qualificadora e alterar o máximo e mínimo, passando para a primeira fase da dosimetria da pena, onde analiso o artigo 59 e vejo 4 circunstâncias judiciais desfavoráveis e eu afasto do mínimo legal, chegando a uma pena base de 16 anos, por exemplo, eu passo para a segunda fase da dosimetria da pena nas circunstâncias legais. Então, eu vou analisar dentro das minhas circunstâncias e vou ver se eu encontro alguma circunstância agravante ou atenuante a ser aplicada aqui nas circunstâncias legais. As agravantes e atenuantes estão expressamente relacionadas no texto de lei, ou seja, no artigo 61, 62, 65, 66. O juiz ele nunca pode deixar de levar em consideração essas circunstâncias. Então, eu pego uma para qualificar o crime e as demais eu talvez aplique aqui nas circunstâncias agravantes e atenuantes. Pois bem, o Código Penal ele não vem a estabelecer o quanto aumenta ou quanto diminui. Nós percebemos que vem sido utilizado de uma forma bastante frequente a quantia de 1/6, ou seja, para cada agravante aumenta-se 1/6 da pena. Esse 1/6 é utilizado em razão de 1/6 ser o menor índice encontrado dentro do nosso Código Penal. Então é muito frequente que se utilizam esse valor para agravar como também para atenuar. Aqui nós temos que lembrar as questões das circunstâncias preponderantes, Levar também em consideração tudo aquilo que foi dito na aula anterior a respeito delas. Mas, pois bem, nós temos a pena base, fomos aqui para a segunda fase da dosimetria da pena, onde nós encontramos 2 circunstâncias agravantes. Então, nós vamos pegar a pena base, nós utilizamos essa pena base e aumentamos 16 mais 1/6. O resultado, eu vou aplicar mais 1/6. Então, é em cima de cada resultado que eu vou fazer o cálculo, que eu vou aplicar esse coeficiente, que eu vou agravar a pena. Depois de aplicar 1/6 e depois um resultado mais 1/6 para cada uma das agravantes, eu vou ter a pena provisória. E diante dessa pena provisória, eu estou pronta para ir para a terceira fase. Lembrando que aqui nessa pena provisória, eu não posso passar do máximo e do mínimo legal. Então, se desse 1/6, vamos supor que a minha pena ficou em 20 anos. Vamos pegar aqui um exemplo de 20 anos. Ficou acima do máximo legal? Não. Então, está dentro do normal. No entanto, eu quero chamar a atenção para vocês de uma situação bastante singular e bastante significativa, onde o nosso saudoso Luiz Flávio Gomes, em uma das aulas, ele provou por A mais B que isso seria possível e que não geraria prejuízo. Qual é essa situação? Vamos supor que na primeira fase da dosimetria da pena não tenha nenhuma circunstância judicial desfavorável. Esteja tudo ok com essa pessoa, favorecíssima. Onde é que nós vamos ficar? No mínimo legal. Ou seja, a nossa pena base, se não tiver nenhuma circunstância judicial desfavorável, ela permanece no mínimo. E permanecendo no mínimo, então, nós temos a pena base e vai para a segunda fase da dosimetria da pena. Na segunda fase, eu não encontro nenhuma circunstância agravante, nenhuma, mas eu encontro uma atenuante. Eu vou aplicar essa atenuante e aí vai a seguinte questão, depende. Quais são as questões aqui trazidas? A regra é que eu não posso passar do mínimo legal aqui na segunda fase também. Então, se eu tiver no mínimo legal e encontrar uma atenuante, eu não devo aplicá-la, uma vez que eu vou ficar aquém do mínimo. No entanto, Luiz Flávio Gomes, ele veio a trazer um cálculo demonstrando que não há possibilidade de chegar a pena zero, porque a argumentação de não poder passar do mínimo legal na segunda fase é justamente para não chegar a uma pena zero, uma pena irrisória. Então, ele fez um cálculo demonstrando todas as atenuantes, depois várias minorantes, e aí perceberam que não se chega a pena zero. No entanto, essa discussão ainda persiste e houve uma súmula do STJ, a súmula 231, na qual eu vou postar um artigo lá na Mediateca que fala que não pode passar do mínimo legal. Ou seja, na segunda fase, respeita-se o máximo e mínimo legal. Tá certo? Então, aplico a qualificadora, depois afasto do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável e depois eu aplico 1/6, que é de praxe, para cada agravante ou também para cada atenuante. Lembrando sempre na questão da compensação no concurso de agravantes e atenuantes.